Começa agora a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa A Cira em Foco. Eu, Fábio Fernandes, todos os sábados aqui junto com o Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, né? Você que nos acompanha no A Cira em Foco todo sábado de manhã aqui na Rádio Cultura e também pelo Facebook da Rádio Cultura. E que vai nos acompanhar com certeza, né? Nos dá o privilégio da sua audiência depois ali no Spotify, no YouTube e nas mídias da Associação Empresarial de Rolândia, né, Fábio? É isso mesmo, todas as quartas-feiras, após a veiculação do programa aqui na Rádio Cultura, nós disponibilizamos esse episódio em vídeo no YouTube e no Spotify. Então acompanhe as mídias da ACIR, @acirnet.com.br, nosso site, ACIR Rolândia no Instagram, que você vai pegar as informações para poder fazer esse acompanhamento desse episódio e de todos os outros episódios aqui que nós estamos ao longo desse ano e já passamos um ano e alguns meses. Né? Chegando na marca dos 60 já, aí, né? Estamos um pouquinho batendo 60 episódios, né, Fábio? Legal. Bom, e o A Cira em Foco sempre trabalha, né, essa vertente de trazer assuntos relevantes para o meio empresarial, falar sobre associativismo, empreendedorismo, intraempreendedorismo, né, e também valorizar, né, os empresários, empreendedores da nossa cidade, nossa querida Rolândia. E hoje nós temos aqui, né, um casal convidado que vem muito nessa linha da atuação do nosso programa, né, a valorização do empresário, do empreendedor rolandense, né? E esse casal vem trocar uma ideia com a gente aqui sobre o segmento deles, os desafios do segmento deles, né, Fábio? Acho que tem dois pontos bem interessantes, Fábio. Diz aí. Um é a questão da valorização do segmento deles, né, que vem passando por uma transição, né, por alguns desafios, né, eles vão comentar um pouco disso com a gente. Com certeza. Mas um outro desafio, né, um casal trabalhando junto, todo dia junto ali, né, o desafio de empreender em família com os dois lado a lado, né. Passo por isso também, sei que não é tão fácil. Se me permite, eu tenho pena dela. Gente. Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos lá. Bom, vamos começar com as damas, né? Isso. Nosso convidado de hoje, né? Ela é proprietária, sócio proprietária do JR, um jornal regional. Formada em economia, com pós-graduação em marketing, no JR é a responsável pelo marketing financeiro e tudo aquilo que vai para o site e redes sociais. Ela é casada com o seu sócio, que eu ainda não vou falar quem é, né? Acho que ninguém vai saber a hora que dizer quem é. Esse currículo aí eu nem precisa falar. De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando da Josiane Rodrigues. Muito bom dia, Josiane. Bom dia, Josiane. Bom dia, obrigada pelo convite. Estamos adorando estar aqui. É legal. Que legal. Eu acho Obrigado. bem bacana a presença da Josi aqui, porque a Josi também, ela participa muito ativamente da CIR, né? Uhum. E faz questão, né, de estar nos eventos, né? E então é uma pessoa que sempre está colaborando com a gente. E o sócio da Josi é uma pessoa que acho que pouca gente conhece, né? Ele é formado em letras, né? Pela Ângulos e pós-graduado também em comunicação social. No JR é o corresponsável pelas pautas, entrevistas, coletas de informação, redação, revisão, diagramação do jornal, impresso e digital, além de realização de lives e vídeos. Só isso que ele faz. Não, e eu entrego o jornal. A gente faz questão de entregar jornal também na sexta-feira. Legal. De que nós estamos falando? José Eduardo Batista, tudo bem? Você sabe, você errou meu nome, né? José Eduardo da Silva. Batista é apelido. Batista é apelido. Batista é de jogador, né? Por isso que nós não falamos do currículo de jogador, mas tudo bem. José Eduardo, nós vamos chegar lá. Bom dia a todos, bom dia. Boa apresentação de vocês e tá bem ensaiadinho mesmo. Tudo, né, cara? 60 programas também. São mais de 50 programas, quase 60 já. Não tem erro nenhum, viu? E o legal é que a gente nunca ensaiou desde o primeiro. E tu sabe quando o outro vai falar e para e não atropela, igual atropela muita gente assim, eu atropelo bastante. Eu falo que você quis ser o Faustão um dia, né? Mas não conseguiu, né? Atropelo mesmo. Certo. A gente sempre inicia, né, com uma pergunta direcionada a vocês, que a gente sempre faz essa leitura de um currículo, né, básico, assim, de uma auto-apresentação, até mesmo para quem está nos acompanhando, saber, né, quem são essas pessoas e o currículo dessas pessoas. Mas o que a gente mais gosta de ouvir é a auto-apresentação de vocês. Começo com a Josi, então. Quem é a Josiane Rodrigues nas palavras e na visão da Josiane Rodrigues? Nós pudermos chamar de Josi, né? Também, tá? Não, Josi, eu gosto de Josi. Quando me chamam de Josiane, eu falei, meu Deus do céu, lá vem bronca. É difícil, né, a gente falar da gente mesma, né?
Mas além, né, do currículo profissional, né, sou casada com meu sócio, né? Como o Fábio disse, não é fácil. Não, mas virou sócio de primeiro. Exatamente, depois verdade. virou sócio, não casou com Primeiro sócio. casado, Não é assim. primeiro casados, exatamente. E depois sócios. E depois sócios. Eu trabalhava em Londrina, trabalhava no Alphaville, na parte financeira. E aí o jornal começou a crescer, começou a pedir, né, uma outra pessoa. O Eduardo já não dava mais conta de fazer tudo sozinho. Eu também queria sair da empresa naquele momento, eu queria engravidar. E essa ida e volta todos os dias de Londrina, na minha cabeça seria muito complicado. Então eu falei, então vamos juntar, né, o útil ao agradável. Legal. E aí comecei a trabalhar no jornal. Na época ainda era Jornal e City Tour, para quem não lembra. Era City Tour. Não, Eu ficava City Tour. mais com a City Tour. E o Eduardo mais com o jornal. Depois tiramos a City Tour, porque começou a entrar até em conflito, né? Uma coisa com a outra. E aí passamos a ficamos só com o jornal. Isso em 2003. Não, 2000. o jornal é 2003, é isso? 2003. Eu vim pro jornal em 2007, se eu não me engano. 2007. Por aí. Legal. E a gente a era partir concorrente daí da eu gente assumi. mesmo, né? Oi? A gente era concorrente da gente mesmo. Isso, entendeu? a gente Às vezes acabou... eu tinha que... Era o grupo JR de jornalismo, né? mas daí tá. você começou a vender pra quem? Pra City Tour ou pra É. Entendi. virar um concorrente de você mesmo? Então ficava ruim, né? Isso. E aí passei a atuar no jornal. E aí as coisas no começo não era muito definido, né? O que um fazia, o que o outro fazia. E aí com o tempo as coisas foram se definindo, né? Depois eu fui fazer pós em marketing também. E aí eu fui me... pegando essas funções para mim. Pegando não, né? Era para mim, né, isso. Tanto que é por isso que eu fui fazer a pós. E o Eduardo sempre com essa parte de quem entrevista, de quem escreve, né? Junto com a Nayara, que trabalha com a gente. A Frila, Nayara. Ô Zé, né? E essa questão que você comentou do futebol e tal, né? Quem é o Zé Eduardo? Então vamos, de uma forma bem objetiva, contar um pouquinho da tua história, a trajetória do futebol até chegar no jornal? Eu tenho um alter ego, né? Meu alter ego é o Batista, né? Que eu jogava futebol, então todo mundo conhece o Batista. E quando eu paro de jogar futebol, isso em 97, e começo a residir na casa dos meus pais aqui em Rolândia, volto pra Rolândia. Porque eu sou de Ribeirão do Pinhal, um norte pioneiro, aqui a terra é mais vermelha que aqui, suja mais ainda. Verdade. Se você for de tênis branco lá, nunca mais vai esquecer. Em Ribeirão do Pinhal, que a terra realmente é vermelha, cara. Muito mais vermelha que aqui. E mudamos pra Rolândia. Meu irmão veio primeiro trabalhando no Correio, o Batistão, que todo mundo conhece também aqui de Rolândia. Ele trouxe toda a família, porque eu digo sempre, a opção em Ribeirão do Pinhal, pra gente lá que morava lá, ou era ser bêbado num bar ou trabalhar no bar. Ou os dois, porque lá só tem muito bar. Entendi. Não tem muita opção, né, de crescimento profissional, empreendedorismo. São conversas assim, né, deixar mais claro, complicadas. eu conheço a cidade, mas essas palavras são do José Eduardo. Não, digo, Vejo lá. e a minha época, eu tô falando da minha época, não tô falando de agora. Eu tô falando de 84. Não tinha muita opção, 84, sim, né? Hoje já existem empresas grandes lá, tem uma rádio boa, tem supermercados, então você tem hoje. Mas na minha época não existia isso. Então a opção era pouca opção. Então eu trouxe todo mundo pra cá, a família toda, o Batista trouxe, meus pais e eu, minha irmã, o meu outro irmão não morava com a gente, então a gente fica morando pra cá. E a partir daí, eu fiquei morando aqui em Rolândia até 88, e em 88 eu saio. Eu vou pra Bandeirantes, e aí eu volto pra Rolândia só em 97. Lá você foi jogar futebol. Jogar futebol a partir de 88, e volto pra Rolândia só pra morar em definitivo em 97, quando eu volto da Alemanha, que daí não compensa falar toda essa história de os times que eu passei e tal, mas enfim, daí eu volto da Alemanha, venho pra cá, e pra voltar a jogar futebol aqui no Brasil, a época é bem diferente de agora, não é como é agora. Eu até conversei com o técnico na época do Matsubara, que na época, você não é muito ligado de futebol, né? Em 96, 97, o Matsubara mudou pra Londrina. Ficaram dois times, Matsubara e Londrina. Além da portuguesinha, mas enfim. E o técnico, além de trazer o Neto para cá, o Neto jogou aqui, no Matsubara. Além de trazer o Neto, o treinador era muito amigo meu, porque foi meu treinador no União Bandeirantes. O Arley Carvalho era um cara meio malucão mesmo, porque ele treinava meio-dia.
A gente treinava Tinha sol ao meio-dia, ao né? meio-dia. Nunca tinha visto. O primeiro treinador que eu vi fazer isso na vida. Meio-dia a gente treinava. Era muito. Então ele falou, olha, quando chegar 4 horas, vocês vão estar correndo na sombra. Porque eles estão correndo ao meio-dia. Enfim. Ele era muito amigo meu. E ele acabou... Eu falei, estou em Rolândia, eu saí da Alemanha, vou ficar aqui e tal. Aí eu acabei indo treinar, falar com ele no Matsubara e iríamos acertar. Só que na época, não é como é agora, o jogador tem passe livre, eu teria que, quando fui assinar o contrato, o Londrina entrou na CBF, meu nome não estava lá, estava na Federação Alemã, teria que fazer trazer para cá, né? Então você transferir, a transferência era mais de $5.000. Então, o Matsubara ali vai pagar $5.000 para um jogador mediano, para lateral, não ia pagar. Então, aí eu desisti, falei, vamos fazer outra coisa da vida. Entendi. Vamos criar a City Tour, vamos trabalhar com o que eu gosto, vamos estudar letras, eu sempre gostei de estudar por conta, vou estudar letras na FACAR, vamos aprender e vamos começar uma profissão mesmo. Chega de jogar futebol. E depois muda tudo, né? Hoje não existe negócio de transferência mais, o jogador vai pra onde quer, sem pagar nada. E aí nasce o José Eduardo da Silva. Mas como é JR E como também? chegou no JR? Né? Exato. A gente ficou trabalhando na City Tour, né? Eu, o Lilson, vocês conhecem o Guache, mais conhecido como Guache aqui em Rolândia. Irmão do Lair, também é bastante conhecido, que agora é Corretor de moto? corretor de moto. Nossa, né? vai abrindo e vai falando coisa, hein? Vamos segurar. E aí eu gosto com essa City Tour, começamos e virou uma febre uma época em Rolândia, era uma febre, mas passou 10 anos, começou não tinha como mais manter, porque começaram a vir novas tecnologias, ninguém queria mandar recadinho mais. Antigamente não fazia um fila fazer recadinho para pôr na City Tour, para mandar para alguém, para o cara ler lá na escola o recadinho, né? Então era bem... E depois a gente viu, né, o Guache saiu, foi fazer outras coisas da vida, foi trabalhar de agente penitenciário, etc. E aí, em 2000, a City Tour já estava um pouco mais... Ela se mantinha ainda, mas aí em 2003, o Valdecir Gibim, falecido, em memória, o pessoal gosta de falar, o Valdecir Gibim, Murilo Gatti, também falecido, infelizmente os dois, e o Marlos Andrade, a gente se reuniu. O Valdecir Gibim não é segredo para ninguém, ele tinha aspirações políticas, então vamos montar um jornal. E a gente sentou para montar um jornal os 4, né? E aí montamos o jornal em 2003, setembro de 2003, dia 20 de setembro de 2003, lançamos a primeira edição. Eu trabalhava muito na parte mais de diagramação, Murilo escrevia bem mais do que eu, para mim cabia 1 ou 2 matérias só, né? Murilo escrevia muito mais, porque ele é formado em jornalismo puro, ele tinha acabado de sair já. E aí começamos aí nessa época, depois de 2 anos, não deu certo o projeto político do Gibim, ele abandonou o jornal, falou, não vou querer mais, né? Saiu do jornal. Na sequência ficou eu, o Marlos e o Murilo, e depois o Marlos também falou, Eduardo, tem que correr mais fotografia, beleza, mas deu suporte pra gente, continua dando suporte até pouco tempo atrás, dá o suporte ainda. Quando eu preciso, ele, né, claro, atende. E ficou eu e o Murilo. Aí o Murilo, né, realmente é difícil pra 2, e ele tinha casado, então ele queria já ir para Maringá e acabou saindo do jornal e me deixou sozinho. Daí eu comecei a tocar sozinho. Agora, perguntar quando foi isso, eu não sei. Tenho uma ideia. Isso é 2007, por aí, 2006? Por aí. Que daí eu fico sozinho no jornal. E nasceu com esse nome já? JR, Jornal de Rolândia. Ah, legal. Nós mantivemos o JR, porque daí a gente percebeu que poderíamos utilizar, porque Jornal Regional, ou Josiane Rodrigues, né, que ela assumiu. Josiane Rodrigues, né, que muita gente fala, é o nome da esposa, né? Eu falei, não, é assim, JR, Jornal de Josiane Rodrigues. No histórico, aí mantivemos, né? Legal. E o regional tem uma explicação, né? É isso que eu já ia te questionar, né? O Passamos- porquê, né? Já eu estava com o nome consolidado como Jornal de Rolândia. Por que essa migração, essa alteração para jornal regional? Porque aí o jornal de Rolândia deixa de ser, né, só Jornal de Rolândia e passa a circular em outras cidades além de Rolândia. Né? Então, primeiro, mesmo ele indo para Prado Ferreira e Jaguapitã, a gente manteve o nome. Né? Continuou o Jornal de Rolândia. E eixo aqui depende muito de Rolândia. Exatamente. E aí, só quando nós fomos para Campé, né, a primeira cidade, aí a gente resolveu não, achamos que era, né, necessário pra deixar ter de ser um jornal de identidade Rolândia, também, né? Porque senão fica só Rolândia, não.
Cara de Cambé já olha tudo. O interesse, né? Não tem lógica, né? Você tá numa outra cidade lendo o jornal que é de outra... Cujo nome é de outra cidade. Então não vai É. ter nada da minha cidade aqui. E aí foi progressivo esse crescimento, né? Então foi Cambé, depois foi Ibiporã, verdade. E depois Arapongas. Né? Terceira. Né? Então aí ficamos com as 6 cidades. Atualmente, quais são as cidades? 6 cidades: Rolândia, Rolândia. Arapongas, Cambé, Prato Ferreira, Jaguapitã e Ibiporã. Esses são os lugares que você distribui no jornal físico. 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 Exato. Todas as sextas-feiras O o jornal projeto chega nessas nosso cidades. É nesse ano irmos para Londrina. Isso é o que eu ia te projeto perguntar. nosso. Por que pulou Londrina? Porque Londrina é grande, nós precisamos ter uma tiragem, logística e uma quantidade de exemplares, né? que vale a pena, que possa fazer algum sentido para o londrinense ler, né? Então a gente está vendo alguns pontos de distribuição, conversando com o mercado, até para colocar de uma vez ali uma quantidade de exemplares, o pessoal se acostumando e aí realmente poder falar que estamos em Londrina. Muita gente lê de Londrina. Sim. Muita gente pega esse jornal. Muitas pessoas mandam. Onde eu encontro o jornal em Londrina? Eu falei, então, por enquanto ainda Se você não encontra. olhar no Google Analytics, você vai ver as cidades da Londrina, está entre as que mais leem o jornal de Londrina. Isso ainda esse ano, o projeto desse ano ainda. O nosso queremos Bom, esse então ano. já lembramos, né, você que está nos acompanhando, né, a notícia triste. Já falou pra alguém? Você Tá falando a primeira vez aqui. Nunca falamos em nenhum lugar. Jornal Regional chegando em Londrina, Ó né? a promessa, ó a promessa. 2026, Vai ter que cumprir a promessa. Né? Chegando em Londrina, então 2027 já vai estar, né, já distribuído, já vai estar bem disseminado em Londrina, né? Queremos fazer tomara. isso. Porque a gente acha que também o londrinense quer se ver mais do que na Folha. A Folha é a Folha, né? Mas eu acho que algumas coisas, particularidades, a gente consegue, entre aspas, ganhar da Folha. Entre aspas, claro, né? Eu vou fazer uma pergunta, quem se achar melhor pode ficar à vontade em responder, né? Ela responde. Então tá, Que eu então posso- Josi, então. Posso ultrapassar os limites. Como que está sendo, né? Quais são os desafios de manter a mídia impressa? Porque a gente tem percebido assim ao longo do tempo, né? Quantas mídias impressas a gente tinha e isso, né? Querendo ou não, ele vem tem essa mudança. Eu sei que vocês são muito ativos e muito fortes também nas mídias sociais e também no online. Mas como que é manter a mídia impressa? Quais são os desafios, né? Nesse momento que a tecnologia está vindo, engolindo tudo. Como que é manter, né? Quais são os desafios? Quais são os pontos positivos de manter a mídia impressa? Bom, eu vou começar, o Eduardo complementa. Bom, primeiro que a gente vive, né? Rolândia é uma cidade... muitas pessoas questionam, né? Mas por que vocês ainda continuam com o impresso, né? Primeiro porque é uma demanda. Perfeito. Né? Então não é que é uma insistência. Há uma demanda. Né? Há uma demanda. Cidade pequena ainda quer o jornal impresso. Né? As cidades pequenas ainda querem o jornal impresso. E pequeno, você fala... Arapongas é uma cidade mediana, né? Sim, 115 mil habitantes. Por aí. Né? Cento Cambé, e 105, pouquinho também. né? Ibiporã é menor que Rolândia, mas aí são cidades pequena, medianas que também que tem o espírito meio provinciano, que não é um metrópole, então quer se ver. Quer se ver. E mais do que se ver, né? Quer ler no jornal sobre a sua cidade. Né? Se eu entro na internet, né, Folha de São Paulo, Estadão, eu vou ler notícias nacionais. Né? Eu não vou ver falando do problema do meu bairro. Né? Uma coisa importante, o jornal ele é distribuído gratuitamente. Né? Então, quem banca o jornal? Os anunciantes. Né? Então, parceiros. isso a gente não vende o jornal. Qualquer estabelecimento, né? Mercado, farmácia, padaria, que você for na sexta-feira, você vai ter o JR para você pegar de graça. Então, quem banca o jornal são os anunciantes. Então, se nós ainda mantemos o jornal impresso, é porque nós ainda temos empresas bancando o jornal. Né? Então, isso precisa ficar muito, muito claro, assim, porque nós temos um custo, né, com esse jornal impresso. Então, hoje, o jornal impresso se paga. Né? Então, nós temos anunciantes. E uma outra coisa que as pessoas talvez não percebam, né, ao ler o jornal, é que existem muitas formas de você anunciar no jornal impresso. Muitas formas. Né? Então, é a empresa que está anunciando, é alguém que está fazendo um edital, são propagandas governamentais, né, também. Então, assim,
Tem várias maneiras de você captar recursos para você manter também esse jornal. E isso a gente tem feito de uma maneira muito, muito, muito séria, assim, né? De correr atrás das possibilidades para manter esse jornal impresso atuando. Uhum. E o perfil do público que tem acompanhado a versão impressa do jornal? É difícil de você medir, Uhum. de certa forma, porque eu teria que, por exemplo, ir num local e falar assim, com a atendente ali do Roland, por exemplo. Certo. O planificador de falar com o Marcelo, que é filho do Roberto. Olha, o Marcelo, você pode ver quem que vem pegar. É só porque escreve do lado aí, a jovem, e tal idade, menino, menina. Pra ter uma difícil. amostragem. É difícil, né, se pedir. Porque nós temos quantos pontos de entrega? Talvez aí uns 80, 100 pontos de entrega, se imaginar todas as cidades. Então, é difícil você fazer. Como é gratuito, aí você não consegue. Aí você abre mais ainda, fica bem democrático a coisa. Porque a gente- O jornal tem uma característica, a mídia impressa tem uma característica que ela chega num lugar e várias pessoas leem, né? Sim. Exato. E assim, uma coisa que a gente tenta, né, até quando vocês falam sobre de manter o jornal, então o que eu preciso trazer para o jornal impresso para que ele seja interessante para todo mundo, Isso aí que é... né? Isso estava na pergunta aqui. Aí. gente. Tá vendo? Tava aí? Precisa ser interessante para todo mundo. Então a gente tem pautas que vai do jovem, né? As pessoas mais velhas. Claro. Você precisa ter tudo ali. Uhum. E uma outra coisa muito importante é você ligar esse jornal impresso às outras mídias. Né? Então, assim, a gente tenta usar a edição impressa o máximo possível. Então, colocando ela no site, colocando ela na nossa edição digital, replicando as páginas nas mídias sociais. Nosso Né? Então, grupo. assim, a gente faz ela Circular crescer. de fato, né? Exatamente. Por exemplo, a tua matéria que saiu sobre você, Fernando, né? A matéria que saiu sobre você, eu mandei pra você ela em PDF ali, porque eu sei que você vai querer mandar pra alguém. A pessoa vai divulgar, ajudar a divulgar. Olha, essa minha matéria saiu aqui, já passa pra um outro, passa. O Fernando lá. Então é isso, a gente passa. Então a gente consegue passar, inclusive, páginas mesmo da matéria para as pessoas interessadas, do grupo interessado, da entidade interessada. E acaba sendo também uma forma, né? Eu vejo muito nas matérias, né? Também tem muita matéria de utilidade pública, né? Muito. Que vem de entidades, vem de órgãos, né? Que vocês estão dando, né, voz ali para uma divulgação, para um comunicado, né? Que isso também faz com que o leitor, quando ele quer estar informado da situação, ele busca o jornal como uma referência também. O jornal né? ele tem essa prestação de serviço, né? Tem essa Até às vezes pretensão. quando você fala em matérias de utilidade pública, é uma coisa que não é consumida na internet, é consumida de outra forma na internet. As pessoas querem outras coisas na internet, né? Exato. E ali fica um conteúdo mais sério, assim, pra ser... Exatamente, isso mesmo. E um outro ponto, né? Vocês comentaram, né? E ele assim, né, pelo menos desde quando conheço, sempre foi distribuído de forma gratuita, né? Por que esse modelo desde o início já gratuito? Se a gente pegar aí algumas, né, outras mídias, aí eles têm as assinaturas, Sim. né? Você paga um valor para receber o jornal em casa. Sim. Bem que isso vem diminuindo bastante, né? Mas por que desde o início vocês já identificaram essa distribuição, que deveria ser uma distribuição gratuita, né? E para ter essa longevidade, né? Qual foi a estratégia por trás dessa decisão? Porque Rolândia, desde lá atrás do Voz de Rolândia, Folha de Rolândia, o Jornal do Jairo, que eram do Vale. notícias da cidade, Tribuna do Vale, do Jorge Batista, todos eram gratuitos. Apesar de ter um valor escrito lá, todos eram gratuitos. Então, quando a gente chega, não tem sentido você colocar um preço em algo novo e o pessoal todos, né? Quando a gente chegou, tinha o Jornal do Jairo, que é a notícia da cidade, o Jorge Batista, Tribuna, tinha 2 jornais. Nós fomos o terceiro. Né? Então não tinha sentido a gente colocar um valor e os outros 2 de graça, quer dizer, né? O que esse cara é? Então é uma tradição rolandense que a gente acabou expandindo para as outras cidades, né? Mas o jornal, ele já foi vendido. Já foi? Já foi vendido. Já foi vendido e deve voltar a ser vendido. A gente, né, até vai conversar sobre isso brevemente. Como assim? Nós fizemos uma campanha, 25 centavos custava. E aí, esse 25 centavos ia para Amar, Olha que legal. ia para Casa da Criança, para a unidade social. Então, tinha um cofrinho. Então, quem quisesse pagar, olha, você quer pagar 25 centavos? Vai para tal lugar. A pessoa ia e pegava. Você não quer pagar?
pode levar o teu de graça. Então, a pessoa colocava no cofrinho Campanha, lá, né? Uma campanha social. 25 centavos eles colocavam para a entidade. Então, a gente fez isso com a MAR, fez com a unidade social. Então, durante um bom meio ano aí, 6 meses, o pessoal, quem quisesse pagar, pagava. Que legal. Então é uma boa ideia até pra gente poder tentar ajudar, Sim. de certa maneira, as entidades, né? Que quem quiser pagar R$1, põe lá R$1. No papel, põe R$2 lá, que vai pra entidade, não vai pro jornal, porque Entendi. a gente quer repassar diretamente para eles. E o jornal sempre pensou nessa parte, né? As campanhas nós temos, Sempre. calendário solidário, a gente fez algumas pensando nisso. Até porque, né, cara, é o veículo de comunicação da cidade que sobrou, né? Entendeu? Então, né? Tem que pensar no social também. Sim. Total, a preocupação nossa é muito grande social, né? E as parcerias que a gente tem, né, com clubes de serviço, né? As instituições, igrejas. Então, assim, é quase que esses locais, eles já sabem, assim, né? Vamos fazer um evento, é com JR, sabe? Precisamos fazer uma matéria, é com JR. Então, se automático. tornou referência mesmo, Isso, né? se tornou uma referência de... Eu sei que o JR participa, eu sei que o JR ajuda, eu sei que o JR... quer ser parceiro, né, nesse evento. E legal, Fábio, que alguns empresários, empreendedores percebem isso, né? Podemos falar aqui, se eu vou esquecer alguém, vou ficar bravo, melhor não falar. Melhor não. Mas tem empresário que fala, eu queria fazer um anúncio com você no jornal. Eu pensei, mas esse cara não vai vender nada mais comigo. Nem um centavo vai vender. Porque o negócio dele é fora do Brasil. Ele está vendendo para a China. Eu falei, mas por quê? Porque eu vi o trabalho que você faz com o pessoal da social aí, então eu quero ter meu nome atrelado a vocês. Eu sei que vocês têm uma matéria ali de entidades, tem matéria do lar, tem matéria da igreja, tem matéria de ajudando, de pessoal ajudando. Legal. Eu quero que o meu nome esteja ali ligado a vocês. Claro que não vai selo, vender. Né? Como um selo, exatamente, né? Legal. Selo. Eu falei, poxa, que legal. E tem empresário, isso está abrindo muito legal, porque as pessoas prestam atenção nisso. Prestam atenção nisso, né? E a importância de você, a gente falando aqui tanto, né, de empresas, empresários, essa preocupação que muitas empresas têm de onde elas estão colocando o nome delas, né? Isso vai vincular com o quê, né? Exato. Isso Associação é muito do nome, sério, né? Isso é muito sério, assim, onde que eu tô fazendo propaganda, onde eu tô colocando, que tipo de empresa é essa, né? Isso, e aí, Josi, quando a gente vai falar do digital, ali não tem controle, né? Então o cara tem que fazer de uma forma muito efetiva, ter o posicionamento dele bem assim estruturado antes de poder começar a fazer essas coisas. Senão, mistura com qualquer coisa. Sim. E são hoje quantos anos de jornal? Completaremos 23 anos. 23 anos. Em setembro. Desses 23 anos, se fosse para vocês destacarem um marco assim, olha, esse foi o maior marco do JR, qual seria? Temos alguns, mas 2016... Mais marcante para vocês. 2016 a gente fez uma mudança no jornal, de tudo, né? De layout, de forma de escrever, tamanho do jornal, a gente mudou tudo. E tínhamos um site, também mudamos o site, né? Então foi uma mudança bem grande, assim, mudança de logo. Esse foi uma delas, 2016. Para você, Zé. Qual foi o grande marco para você? Cara, eu acho que foi... Fernando, eu acho que foi... Nós somos um dos primeiros jornais do Paraná, possivelmente. Do Brasil, eu acho que não, mas do Paraná, a ter a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Nós botamos na capa do JR o Rafael, o judoca Rafael Silva, tricampeão, mas trimedalista olímpico. Ele na capa ali, e a pessoa que colocava ali lia um QR Code e ele falava com a pessoa. Saía, ele exatamente saía, porque esse é a realidade aumentada, ele sai. Ele pula uma tela para frente do jornal, e a gente fez. Fomos o primeiro jornal. O primeiro jornal do Paraná. A fazer. A Folha não tinha feito ainda, depois de umas duas semanas a Folha ela fez. foi, e nós furamos o olho dela. Que legal. Então isso é bem marcante, porque mostrou que o jornal... E, inclusive, a vanguarda mesmo. E essa preocupação que eu repito, de você linkar a edição impressa com as outras mídias. Né? Então, eu tô vendo uma coisa aqui, mas eu posso procurar na edição impressa, eu vou lá correr na edição impressa, sabe? Então, você ligar, né? Você não deixar a edição impressa
sozinha, né? Ela tem que estar linkada às outras mídias também. E o interessante, né? Só pra... A gente às vezes fala, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E o Fábio, a gente bate muito nessa tecla, né? A gente sempre busca se espelhar e valorizar muito empresa de fora, que a gente não conhece a história, que a gente não conhece, não tem esse pertencimento, né? Eu fico orgulhoso, assim, de ter vocês, né? Como a gente considera amigos aí, né? Convive, de saber, né? Que um dos primeiros jornais a ter essa inovação dentro do modelo, né? De trabalho é aqui de Rolândia. E que depois outras mídias, né? Podemos colocar, né? De uma amplitude maior. Não vou dizer copiou, né? Mas... se inspirou. Mas se inspirou, né? Em vocês e para promover o primeiro, a mesma coisa, né? A ideia de ser esse pioneirismo, né? Da gente colocar e vocês estão pioneiros em mais coisas, aí vocês sabem. Né? Mas aí eu já vou aproveitar para fazer uma reclamaçãozinha. O Fernando falou... Eu fico muito brava quando a gente faz uma matéria, a gente posta essa matéria, tá na edição impressa e posta nos grupos. E aí vem alguém e pega a mesma matéria de outro jornal de fora, sabe? Assim, e coloca lá, ou de outro site de fora. Eu tenho que falar, mas tá no jornal, gente, tá no JR. Então, assim, eu acho muito importante valorização daquilo que é da nossa cidade, né? Então, assim, não vou fazer serviço com uma outra empresa de fora se eu tenho ela aqui dentro, não é? E a CIR tá trabalhando muito isso. E tem uma pegada, né, que, por exemplo, quando um veículo de fora escreve uma matéria, ele não vive a matéria da forma que vocês... Com certeza. É bem diferente, isso eu concordo mesmo, porque é uma coisa, um diferencial você ter. Então, assim, foi o cara escrevendo, né, o cara que tá vivendo a cidade, né? E tem um outro ponto que eu acho muito interessante também, né, que a gente pega quando a gente vê outras mídias, acaba ficando muito perceptivo isso. É que é um jornal que não, vamos dizer, né? Não tem aquele sangue no jornal, né? Tem um filtro nas matérias. Eu acho isso também. Preocupação, rapaz. É uma preocupação, né? A gente percebe uma preocupação no conteúdo. Tem que ser um respeito, né? Total, respeito à vida. A validação do conteúdo também antes de ser, né? Exato. Divulgado, né? Ter certeza do que está escrevendo, né? Claro que erros podem acontecer e acontecem. A gente tem alguns, né? Mas a gente aprende com eles, vamos aprendendo e vamos da melhor maneira possível e tentando ajudar quem não sabe. Tem muitas pessoas que trabalham com informação e não sabem de determinadas o que tem que ser feito em tal situação. E vai pelo lugar comum. Eu não posso falar de suicídio. Não, você pode falar de suicídio. Só que tem algumas normas que tem que seguir. Você pode falar no jornal de um suicídio, mas tem normas para seguir e essas normas têm que ser seguidas. Claro. Para você não prejudicar nada, não atrapalhar nada. Então, realmente, e essa preocupação com a vida humana, o jornal sempre tem uma preocupação com a vida humana. A gente nunca, em trocas de cliques ou em troca de likes, a gente não vai mostrar. E a gente até recebe crítica por isso. Tá lá por que vocês não falam o nome? Por que vocês não mostram a cara? Não vamos. O cara fez tal coisa, por que você não falou sobre ele? Exatamente. É uma acusação, ninguém sabe. Está sendo investigado. Como que eu vou afirmar uma coisa? Você pegar a live que a gente fez agora, infelizmente, do falecimento, dessa morte desse menino no lago, 13 anos. Eu tô fazendo a live e o pessoal tava liberado comentários. Então tem alguns comentários muito ruins, mas e alguns chega mais perto pra gente ver o corpo. Pô, e a família? Entendeu? É isso que a gente pensa. E a família? E se fosse meu irmão, meu pai, minha mãe, e aí, se fosse a sua, você não ia querer mostrar aí, não quer. Essa ética é de longe. Essa ética eu posso falar que você tem, mas que nós já conversamos sobre isso. Sim. Eu falei, Zé, você não colocou o nome do fulano de tal? Falou, cara, não tinha confirmação da pessoa. Como é que eu vou fazer? Se a família nem viu ainda. Quem que vai receber essa notícia? Porque ela chega, né, por todos os lados. Né? E isso se estende não só se estende também para... Porque o ser humano é o ser humano. O que ele faz depois que ele nasce, a tendência que ele faz, o ambiente que ele é criado, ou a maneira que ele vai seguir a vida dele, a gente não tem nada a ver. A gente não tem como controlar isso. A gente sabe que ele é um ser humano. Bandido ou mocinho, é um ser humano, é vida. Foi criada e se acredita em Deus, foi criado por Deus. Se a pessoa acredita em Deus. Claro. Se não acredita, ok. E aí, por isso, mesmo que ele esteja morreu, continua a ser uma vida humana. Então, por isso, o respeito. É bandido, pode mostrar? Não pode mostrar.
Pode ter uma coisa maior que isso. E isso Zé, fica muito claro também, porque assim, uma coisa é se fosse pontualmente, foi um que eu não mostrei e outro mostrei. Isso daí acaba sim. dizendo, não é uma Sim. Vocês não, estão escolhendo vocês quem estão mostrar, escolhendo, né? mas não, Exato. e isso a gente percebe que é um ponto de ética, mesmo um dos Código de valores, conduta né? de vocês, É né? um valor do É. jornal, né? Não fazer isso, né? É um valor de controle, exatamente. É um Cultura. valor moral Escolhe- mesmo. moral escolhemos de vocês, escolhemos né? fazer dessa maneira. É. né? Bom, sempre que o assunto é bom, passa rápido, né? Então a gente vai fazer um breve intervalinho, né? E você que tá acompanhando a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Se você tá gostando do assunto, eu tenho certeza que tá. Que a gente tá valorizando empreendedores, empresários, conhecendo a história, né? Da maior mídia que a gente tem, né? De mídia impressa da nossa cidade, né? Então a gente tá conhecendo a história, explorando um pouquinho aqui para saber quais são esses desafios, né? E no próximo bloco agora a gente vai explorar um pouquinho mais também de como que é empreender, né, no mundo do marketing, né, no mundo do jornalismo, né? Então, se você tá com a gente aí, fique um pouquinho, que a pouquinho a gente tá de volta, dando sequência aqui nesse bate-papo gostoso. Fique aí um pouquinho, já estamos de volta. Até já. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui no Acir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia. Vocês sabem que o Acir em Foco fala sobre associativismo, fala sobre empreendedorismo, fala sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Hoje nós estamos tendo um papo muito legal aqui com o pessoal do JR, e um comentário que o Fernando não me deixou fazer no programa anterior era justamente sobre a valorização das pessoas que estão envolvidas na nossa cidade e assim, envolvidas de forma contundente ali, porque a pessoa trabalha para também a cidade ser informada de forma consistente, né? De forma com informações verdadeiras, né? E divulgando negócios reais aqui da cidade. Eu queria falar, Fernando, que uma coisa que eu achei bem bacana do pessoal do JR, cara, é que eles estão falando valores de empresários. Que são coisas que a gente sempre procura tirar um pedacinho aqui, que é como você trabalhar com ética, como você ser resiliente, como você acreditar no que você faz, né? Então são coisas que, para o empreendedorismo, né, não é só a informação de como eles, a história deles, né? Tem lições de empreendedorismo em todos os negócios, em todas as pessoas, e mais uma empresa longeva como eles são. Muito bem, Fábio. E você que está circulando pelo comércio de Rolândia, já pegou o seu jornal? Se não, né, tá distribuído em várias verdade, frentes, hoje é sábado, né? ó, tá por aí. Sabadão deve ter, né? O jornal foi entregue ontem, se eu não me engano, né? Ontem já foi entregue, né? Então tem vários pontos onde você pode retirar o seu jornal e ver tudo que aconteceu na semana, durante a semana, na nossa cidade e região, né? Não só em Rolândia, mas também em toda a nossa região. Bom, como a gente sabe que tá cheio de hater por aí, né? Então o desafio vai lá, pega o jornal e vê se o que eles estão falando é verdade. Isso mesmo. Vai lá, Isso aí. vê lá se é verdade. Eu gostei da palavra longeva, hein? Faz tempo que eu não vi essa longeva, hein? Que parabéns, Fabinho. Obrigado, Zé. Você que é um Longeva. cara culto, muito obrigado. Longeva. O Zé e Josi, né? Mas a gente tem percebido assim, né? A gente conversa bastante e acompanha esse processo de expansão de vocês, né? E me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, mas Deixa eu ver. um dos pontos, né, que vocês sempre buscaram para entrar numa cidade tem uma associação comercial onde dá pra gente fazer uma parceria, né? Que a gente tem uma parceria com a CIR, né? O jornal Sim, e a CIR já é uma parceria muito, né? Antiga, né? Que vem dando muitos frutos e eu percebi essa mesma pegada, né? Eu tô indo para uma outra cidade. O porquê buscar uma associação como ponto de referência para iniciar uma parceria? Credibilidade, né? Credibilidade, você tá você tá onde a coisa acontece, né? É quem representa os empresários da cidade, né? A associação, né? E realmente nós fizemos isso mesmo. Você tá certíssimo. Quando a gente foi para... Me lembro exatamente do dia que a gente fez uma reunião com o pessoal de Cambé, né? O presidente e vice-presidente da SIC na época. É o David, né? Era o Davi na época, Davi, né? Davi, chama de Davi. Davi, na época, Davi. E porque assim, é uma maneira de você se apresentar, né? Então, olha, estamos chegando aqui, né? Estamos apresentando o jornal para vocês e se colocando à disposição. Né? É a primeira coisa que a gente faz, né? Você não pode chegar vendo, olha, estou chegando e preciso de anunciante. Não é assim que as coisas funcionam, né? Você precisa se colocar à disposição. Colocamos à disposição da associação, dos empresários, eles começam a ver uma parceria, né? Isso que acontece é uma parceria.
E aí sim você começa, né, a ter pessoas pegando o jornal, lendo o jornal, acessando o seu site, acessando as suas mídias, Sim. né? E a parceria vai crescendo gradualmente. E é um mesmo. trabalho, como eu falo, de formiguinha é bem lugar comum, mas é um trabalho aos poucos. Sim. Por exemplo, a gente conquista organicamente, a gente conquista 10, 20, 30 pessoas por semana no Instagram. Entendeu? A gente tá ali com 23 mil hoje, orgânicos. Então a gente é esse trabalho mesmo. Legal. E isso se estende também para a parte física, né? Sim. A gente tá lá, a SIC nos convidou para ser parceiro dela de muita coisa. A SEIB, né? Agora, né? A SEIB também de Ibiporã. A CIA de Arapongas, que é o Molina, né? Uhum. É o pessoal lá de Arapongas. Jaguapitã, a gente trabalha algumas vezes com o Jaguapitã. Prado Ferreira não tem, né? Não. Prado Ferreira não tem, né, na associação. E eu trabalho assim, aos poucos mesmo. A gente sabe que se a gente ganhar um anunciante por 6 meses, tá tranquilo. É esse trabalho que a gente quer, que as pessoas confiem e acreditem no que a gente faz. Né? E um ponto interessante, né, que a Josi colocou, isso ficou muito claro na fala dela. Primeiro é servir para ser servido, né? Eu acho que esse é mais um ensinamento que a gente vai pegando, né? Vai dentro das falas, né? O Fábio já trouxe alguns do primeiro bloco, mas aqui você coloca outro, né? Tá chegando, abrindo uma praça nova, se a gente pode colocar dessa maneira, né? Sim. Primeira coisa vamos nos apresentar, vamos servir, né? Que em algum momento nós também seremos servidos, né? Sim. E a gente fala isso muito da associação comercial. Tem mais um É. que eu observei que, por exemplo, empresários tem que andar com quem? Com empresários. Empresário. Então, por exemplo, você vai chegar numa cidade, cara, procura uma associação. É. Você vai abrir uma empresa, procure uma associação, até para você conhecer o cenário daquela cidade, Sim. para você saber se aquilo é para você. Pega dicas. entendeu? Eles conhecem a Pra cidade. apresentar as pessoas para você certo. Eles conhecem o lugar que estão, né? Então, Um local de relacionamento, network. Então é muito mais fácil você ter informações para poder trabalhar do que você chegar de peito aberto querendo fazer do seu jeito algumas coisas que às vezes naquele ambiente Sim. não é possível Não vai fazer. É total, né? E a SIC, vamos ver, nós temos a CIA, a SIC, A a SEIB e a CIR, né? E a CIA também, né? Você falou CIA primeiro. A CIA primeiro e a Jaguapitã, SEG. a SEG. A Sérgio. E nós estamos na CIA há quanto tempo? Eu não me Há lembro. muito tempo. Há muito tempo. Mas o jornal tem uma parceria com a CIR, desde, vamos ver, quem era? Gibim. Acho que o Gibim, quando o presidente foi o Gibim, já tem a parceria, Uhum. né? E depois vem passando ali Roberto Negrão, faz tempo também, né? Agora não tô lembrando as datas, hein? Mas então, a gente tem uma Já parceria. aproveitando, um abraço ao Roberto, que já esteve aqui com a gente, Verdade. né? E acompanha Sempre- todos E os acompanha sempre o programa aqui também. Um abraço E pra ele ele. é corintiano, né? Você tá sabendo? Sabe disso, né? De corintiano, já Ele é corintiano. já não Roberto. vou me envolver. Apesar dos irmãos serem palmeirenses e os sobrinhos, ele é corintiano. Eu Então, não Não, perguntei tem essa um São informação para Paulino não lá me também. decepcionar Tem com ele. tem. E né, a gente tá com a CIR há muito tempo, desde sorteio de carros, lembra? Sorteio de Lembro, carro. lógico. O Roberto foi o primeiro a sortear uma casa. Foi o Roberto. Primeiro e único, né? Primeiro e único que sorteou uma casa, Roberto Negrão. É. Né? Quer dizer. Quando começou as lives, né? É Zé, improvável, todas as né? lives vocês estão lá na Transmitidas. transmissão. Exato, né? Então, Os sorteios, né? sorteios e a gente tem acompanhado a CIR e nós somos associados a Sim. CIR. Então, a importância, né? A gente está falando de ser associado, né? Principalmente é uma associação que tem um nome aí há quantas décadas. Estamos encaminhando para 65 já? 64 esse ano, 65 no próximo. 65 anos. Quer dizer, que é um baita currículo, né, gente? Quando você fala, Fábio, de você, né, ir para a cidade e a gente se apresentar, né, para a associação, a gente também está falando, olha, nós somos da CIR, nós estamos na CIR, sabe? É um Então, credencial, né? esse Sim. reconhecimento, né? Então, assim, a maioria dos eventos da CIR a gente tá. Então, se vem uma outra associação de uma outra cidade, ela tá vendo a gente ali. Eles estão aqui na associação, né? E- Pode falar. Eu ia falar pra gente entrar na parte de falar de tecnologia. Mas era o que eu ia puxar Então, agora. vamos lá, né? Nossa, É. tá entrosado Não, mesmo, hein? tá- Pelé e Coutinho, hein? E como- Cosme e Damião. E como que tem sido empreender, né, nesse meio do jornalismo, com tanta tecnologia que a gente tem hoje? Eu sei que vocês são muito adeptos da tecnologia, né? Tem aí um podcast, né? Tem o... Não é um podcast, é o... Pode não, né? Podinal, né? Podinal, mas Podinal, podcast, né? a gente deve voltar daqui a pouquinho também. Deve voltar a terceira temporada nossa aí. Estamos, né, Ajustando. preparando aí Organizando. É. os nossos 11
episódios para poder voltar. E o porquê que eu faço essa questão? Porque às vezes o pessoal coloca assim, a pessoal é do jornal, mas por trás do jornal tem uma empresa. Antes de ser jornalista, do currículo que nós colocamos aqui, eu coloco vocês dois como empresários, né? A gente não falou no currículo, mas iniciamos com empresários, mais tudo que nós lemos lá no início, né? Como que está sendo hoje empreender nesse momento que nós vivenciamos, né? No meio do jornalismo, né? E no meio também do marketing que a gente tem nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Fernando, a gente usa tudo que pode nos ajudar, né? Então, assim, ninguém... Às vezes, pode ser que alguém até pense, eles mantêm a edição impressa e isso é quase um oposto à tecnologia, né? E não é nada disso, né? Tanto que a gente usa a edição impressa para colocar QR Codes, para colocar mais fotos. Tem pessoa que sabe, vai colocar... Colocamos uma foto só na matéria e colocamos mais 20 no QR Code. A pessoa consegue chegar, olhar lá e ir para a matéria. É a conexão do total. Do físico com o digital. E essa é a importância. Então, assim, nós chegamos no momento no jornal que a gente concluiu que nós precisávamos estar em todos os lugares. Então, se eu quero ler um jornal físico, eu tenho. Eu quero ouvir a notícia enquanto eu estou levando o meu filho para a escola, eu consigo ouvir. Eu quero acessar o site, eu consigo. Eu quero ler no Instagram, eu consigo. Eu quero ler no Facebook, está no Facebook também. Então, assim, é você usar tudo aquilo que você tem, né? Tudo aquilo que é disponível, você usar para transmitir o trabalho que você faz, né? E também tem aí a questão de você procurar as parcerias, né? Então... Sim. É óbvio que eu não tenho e nem preciso ter o conhecimento para fazer um podcast, né? Um Podnow, que é o nosso podcast diário, Pode Falar JR. Então a gente busca parceiros, né? Então a gente tem a agência ID que faz esse trabalho pra gente. Cujo dono proprietário está aqui na nossa frente. Está aqui na nossa frente. Então, assim, eu acho que isso é muito claro para quem é empresário. Eu não preciso saber fazer, né? Mas eu preciso entender que eu preciso daquela coisa. A gente costuma brincar que a gente não precisa saber. Tem que ter o telefone de quem sabe. Exatamente. Ter contato. Fernando, para quem, né, quem que faz isso? Mas, Josi, eu vejo que o maior... esse é um grande desafio. Porque, por exemplo, a gente sabe que você escreveu uma matéria para o jornal é um negócio. Você transcrever essa matéria para poder veicular na internet. Então, por exemplo, uma matéria ela é escrita 3 vezes, praticamente, né? E quando vai ainda pro Pode Falar, ela é resumida. Condensada ali, né? Então, você vê, né? Você tem que se adaptar à mídia e adaptar ao seu público, né? É um desafio grande. Muito. E a gente, assim, eu falo muito do Pode Falar, né, do Pode Falar JR News, porque assim, eu acho que é uma coisa muito prática, né? Muito prática. Então, eu tô fazendo café, eu posso ouvir. E é mais uma coisa que eu acho que vocês são os primeiros a fazer no Brasil, tá? Exatamente. Deixa eu falar. Por isso que eu falei que tinha duas coisas. Ó, eu já falei isso aqui uma vez, num outro podcast que nós participamos, e eu faço questão de falar em todos. Como surgiu o Pode Falar JR News? Através de uma palestra da CIR. Mais uma coisa no Conexão. Flávio Marques, Flávio Fernandes. Daí é para corte. Nós fomos numa palestra onde o Flávio, né, aqui da ID Agência, estava falando sobre tecnologia, inteligência artificial. E aí ele citou o assunto do Podnow, né? Na hora eu olhei para o Eduardo e falei, gente, eu preciso disso, né? E ele viu a gente se olhando. Foi muito engraçado. Ele falou assim, depois a gente marca para conversar. Então, e aí na semana seguinte a gente já marcou reunião e aí já começou. E assim, para mim o Pode Falar JR News é o meu xodó, assim. Porque eu acho que é uma maneira de você se informar na correria. Né? Na correria. Chega muito rápido, né? Chega muito e vários rápido, canais, né? Fica fácil você distribuir, né? Muito fácil. Então tá lá no YouTube, tá lá no Spotify, a gente coloca todos os dias de manhã o link. Tem um monte de grupo, né? Um monte de grupo. Então, assim, se a pessoa esqueceu de ir no YouTube, esqueceu de ir no Spotify, chegou pra ela no WhatsApp, ela só clica. E aí, José, eu faço um parênteses, né, para quem está nos acompanhando, empresário, empreendedor, quem está pensando em montar o seu negócio, da importância de fazer parte e estar envolvido na associação empresarial. Por quê? Né? Muitas vezes a gente ouve empresário, né, falando, mas não oferece nada pro meu negócio. Que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Se você não participar, não tiver no dia a dia, é difícil explorar alguma coisa mesmo. De fato. Agora, se você estiver presente... Estando presente, às vezes, né,
um insight que você tem pode Sim. gerar um novo Dá produto. muita coisa. Ou até mesmo facilitar a forma que você desenvolve o seu produto. A maneira, o processo. Você pode ter insights ali, pode ter Perfeito. sugestões aí, porque você tá com um monte de gente, você tá com mais gente que pensa diferente de você, que tá... mas Passou que tá... por dores, cara, tem Exato. experiências, Experiência né? de outros pode ajudar. negócios. Ó, Né? Zé, eu falo assim que as pessoas não aproveitam o ambiente da associação, né? E às vezes o cara fala assim, mas eu não tenho nada pra colaborar. Cara, às vezes se você falar ouvir alguém fazer alguma coisa, você acaba ajudando aquela pessoa a se desenvolver. Sim. E você acaba captando alguma informação que pode te ajudar E também. é até engraçado que a gente vê as pessoas, né? Quando chegam na primeira vez, né? Dos primeiros eventos, a primeira vez fica mais no cantinho, né? Mais só observando. Na segunda começa a se interagir um pouco mais. Dali umas 3, 4, já tá lá no meio, que se abusar um pouquinho, dá um microfone e vai lá fazer palestra, né? Por quê? Porque o ambiente promove essa interação, né? Essa integração das pessoas, né? E aí a gente voltando, né? A tecnologia? Falando da tecnologia, né? Mas acho importante a gente fazer esse gancho aqui, que foi, acho que né, ficou no ar, importante, né? Quais outras tecnologias vocês implementaram, né? Para facilitar e para agilizar o trabalho de vocês, porque o jornal cresceu, né? As páginas, a gente percebe, né, que aumentou o número de páginas, né? E as pessoas que estão envolvidas, e possivelmente a equipe também deve ter aumentado, mas assim mesmo a gente tem que dar vazão para notícia chegando, né? Muito mais informação, né? Para vocês muito captarem, mais né? rápido. Não, pra vocês captarem, imagina, pô, joga São 6 cidades, né? É muito longe, né? Qual o uso da tecnologia vocês fazem para facilitar o dia a dia de vocês? Bom, além, né? O celular com o WhatsApp, hoje realmente a maioria das pessoas usa para fazer negócio, né? Sim. E a gente utiliza também, obviamente, para entrevistar. Você não consegue Tá em todos entrevistar os na hora, lugares. opa, já passa mensagem para um prefeito, ou com algum acontecendo em Biporão, Cambé, a pessoa já responde. Quer dizer, você já consegue entrevistar rapidamente. Eu preciso de uma foto. Já faz uma foto, te manda, automaticamente você já consegue, né? E consegue já colocar a notícia na hora. Velocidade é importante no Velocidade, né? E tem um outro ponto que eu acho que para o jornalismo talvez seja muito importante, é de você ter o registro do que foi dito, né? Claro. Veio no WhatsApp, está registrado ali, registrado. né? Diferente de você pegar uma ligação, a hora que você diz, não, mas eu não falei isso. A ligação se foi. E aí? Né? Exatamente, né? O jornalismo é uma coisa muito séria. Muito séria, né? Muita gente pode pensar que não. Embora muitas pessoas achem que não. E hoje, com exatamente a facilidade do celular, então qualquer um acha que consegue escrever uma notícia. Com certeza. Né? Inteligência Eu escrevo artificial, uma notícia né? Inteligência artificial. Escreva uma matéria assim, assim, assim para mim. O trabalho do jornalismo é exatamente o que está atrás disso, né? É a investigação, é com quem você fala. Tem um lado A, tem um lado B, eu preciso falar com esse, eu preciso falar com esse. Né, eu tenho que estar aqui, tenho que estar aqui. Então, tudo isso faz com que você tenha um jornalismo sério, né? Porque se eu realmente chegar para a inteligência artificial e falar, escreva uma matéria sobre isso, ele vai escrever e eu vou botar no jornal e tá tudo certo, né? Claro. E aí, qual que é onde vai estar a diferença? Esse trabalho que está por trás, né? Onde a gente foi, com quem a gente falou, com quem a gente conversou, né? E como tá hoje, né, para ter equipe para fazer tudo isso? Que a gente tem falado com vários empresários sobre mão de obra, né, alguns desafios de contratação, e quando a gente traz pro segmento de vocês, ainda acredito que seja até um pouco mais complexo, porque é uma atuação mais pontual, né? Jornalista, algumas coisas nessa linha, né? Como tá hoje para contratar profissionais para desenvolver os trabalhos que vocês precisam no dia a dia? O Fernando, hoje nós temos, além de mim e do Eduardo, nós temos 2 entregadores, né, de jornal, da edição impressa, e nós temos a Nayara, que é jornalista, e nós temos a Bruna, que presta serviço pra gente também, principalmente a questão de vídeos. Então, nós ainda somos uma equipe muito enxuta, muito, né, a gente até precisaria ter mais, né, pessoas trabalhando com a gente. Acredito que isso vai acontecer, naturalmente, né? Naturalmente, assim, né? Londrina, puxa vida. Mas eu quero deixar uma coisa bem importante aqui também. Essas 2 pessoas que trabalham com a gente, olha a coincidência. As 2 vieram da CIR.
Olha que legal. É. Verdade. As duas vieram da CIR, as duas estão com a gente. Então, assim, se você for ver a ligação do JR com a CIR, a gente tá assim, ó, o tempo todo junto, assim, sabe? De coisas que a gente mudou, de coisas que a gente aprendeu, parcerias, anunciantes, né? E para os dois lados, assim, né? A gente tendo pessoas anunciando com a gente e a gente comprando, né? E comprando serviços e produtos de quem tá ali na CIR também, né? Então, essas duas pessoas que estão trabalhando com a gente hoje, a gente encontrou elas na CIR. Que bacana. Que legal. Muito bom isso, né? Que bacana. Bom, gente, e o que vocês... A gente já comentou aqui no primeiro bloco de um dos planos, né? Mas quais são os planos de futuro para o JR, né? E já sabe de um aí que vocês já estão aí para... Possivelmente, né? Se é para esse ano, já deve estar com algumas ações já encaminhadas, vamos assim dizer, né? Mas quais são os planos para o JR para os próximos anos? Bom, eu acho que uma delas é a gente precisa aumentar nossa equipe. Assim, isso até a gente fala muito isso na CIR, né? Que a gente nós empresários, termos tempo, né? Para fazer cursos, né? Estratégico também, né? Exatamente. Você poder sentar e ver a parte estratégica e sair mais do operacional. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está correndo atrás, né? Ter mais tempo para pensar na empresa, né? Irmos para Londrina, né? É o plano também. Eu acho que essa questão da tecnologia, a gente está sempre antenados, né? E eu acho que os parceiros que a gente tem também acabam... Como existe essa parceria, né? Então até o Fábio já fez muito isso com a gente. De olha, por que vocês não fazem isso? Né? Por que vocês não fazem dessa maneira, sabe? Então a gente também está aberto também para essas sugestões, sabe? Que chegam pra gente também. Eu acho que isso é importante, né? O JR está sempre muito aberto para essas sugestões que os nossos parceiros podem trazer pra gente. Então, essa sugestão, e a tecnologia vem aí também, né? Nessas sugestões que podem vir de fora também. Embora a gente tenha que estar sempre muito bem antenado, assim, para prestar atenção nisso. Prestar atenção no que é novidade, do que tá... E assistindo assistindo aos outros também, né? Sim, ao mundo, né? Você vê... Tem que acompanhar, né, Zé? Acompanhar o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, da maneira que eles estão fazendo. E tentar trazer isso pra gente também, pra Rolândia. Porque agora o mundo não tem mais fronteira mesmo, né, Fábio? Acabou, né? Você sabendo um pouco mais de inglês ou um pouco mais de outra língua, você consegue... Sem saber inglês, você já consegue... Já. Então você consegue... ver o que está acontecendo em outros lugares, ó, isso é interessante pra gente. Acho que o que as pessoas mais precisam conseguir discernir é aumentar o seu filtro. Porque, por exemplo, como tem esse monte de informação, né, a pessoa tem que saber de onde beber, que fonte beber para poder criar uma opinião certa, né? É claro que há muitas pessoas que não querem ter esse filtro, não querem porque querem continuar vivendo no mundo da bolha delas. Da bolha delas. Né? E cada um, né? Não quer. Eu sei que é A e não é B, mas como eu gosto do A, eu quero só saber de A. Mesmo, né, sabendo que o B que é verdade nesse caso. É a questão de narrativa. Então, infelizmente, nesse sentido, a internet, né, deu muita vazão a pessoas que não têm o que falar, né? E aí a gente acaba trabalhando com fake news. Então, mas você fala assim, o que é o desafio e ainda a gente tentar fazer com que essas pessoas aumentem seu filtro, porque, por exemplo, às vezes uma matéria sua pode ser interpretada de forma errada, né? Pode. Essa consistência toda que vocês estão falando de informação, pode. ter relevante, preservar, ter ética e tudo mais, né? E aí, mas aí a gente traz um grande desafio pra gente, que é você ser imparcial, né? É isso. Tentar ser o mais imparcial possível. O claro mais que não há imparcial imparcialidade, possível, o mais Não há imparcial possível. É trazer a notícia para que a pessoa leia e crie a opinião dela, então, sabe? O mais imparcial possível é ser justo. Entendeu? E aí, né? Vocês, com a base toda que vocês têm, o histórico todo, cada um pode saber se tem credibilidade sua matéria ou não. Exatamente. Sim. Bom, gente, como disse, né, lá no encerramento do primeiro bloco, quando é bom passa rápido, né? E já correu de novo, né? A gente já seguindo para a reta final, inicialmente gostaria de agradecer, né, o pronto atendimento de vocês, né? Essa parceria que a gente tem já há muito tempo
E de vocês, né, dispor do tempo de vocês, que é o que a gente tem mais precioso hoje, é Sim. o nosso tempo, de estar aqui conversando com a gente, fazendo esse bate-papo com a gente, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem aí, né, os seus agradecimentos, uma mensagem, e também uma mensagem, né, para os profissionais da área, empresários, empreendedores da nossa cidade, né? Qual a mensagem do JR também para esses empresários? Bom, agradecemos, né? O convite. E, a gente já estava esperando, né? E aí, quando que a gente vai? Mais de 50 programas não me chamaram E não chamou ainda. ainda o JR ainda? Como assim? Ô, Jô, desculpe te interromper, mas isso tá interessante agora. Porque antes a gente ficava fazendo lista e indo atrás das pessoas. Tá vendo? Né? E agora, né? Tem gente vindo atrás. Assim, pra gente até é gostoso. Claro. Pessoal, quando que eu vou lá? É um orgulho, né? Isso é legal, É um né? orgulho, porque é um trabalho claro. que está sendo Lógico. feito de forma consistente Sim. também, né? A gente viu os outros vir aqui, não, a gente quer ir também, chama a gente lá. Então, muito obrigada, tá? Uma delícia estar aqui. Acho que é muito importante a gente falar da nossa empresa, né? E falar da nossa empresa é fazer a gente também pensar, né? O que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir. Agradecemos sempre a CIR, sempre a parceria. A CIR tá, né, com a gente sempre. Sim. E gente, tem que ser associado, né? Eu acho que isso é super importante, né? Não combinamos, viu, gente? Não combinamos de falar isso. Mas, assim, a gente vê o quanto a gente colhe com isso, sabe? De verdade mesmo, assim. De parcerias, de pessoas que a gente conhece, de lugares que a gente vai, né? De lugares que a gente somos convidados, né, a estar. O quanto isso é importante para nossa empresa e para nós também, né? Como pessoas também. Então, somos muito gratos. Obrigado. Bom, agradecer novamente ao convite, né? E foi bom o papo, foi tranquilo, mas realmente leve, né? Tranquilo, né? Passou muito rápido mesmo. Quantos minutos foram? Já Não, estamos, né? Tá completou uma hora já. Já, dando Meu Já Deus. passou. Aí passou de uma hora de programa. O padre já tá não- batendo na porta Nós ali falamos que já. o padre não espera. Quem é o padre? O padre vem depois do nosso programa. O padre Reginaldo Manzotti. o Manzotti. Pensei que era o padre Romão aqui Não, de o padre Rolândia. Reginaldo Ele Manzotti. bateria na porta. É que o dele é rede, né? Sim, a rede, certo. Agradecer, obrigado, né, pra convidar a gente. É muito bom bater um pouco de papo também e o pessoal conhecer um pouco mais do JR, do jornal. Às vezes só vê a gente em Sim, live sim. e no jornal e coisas, né? E é bom conhecer que a gente também passa por perrengues e passa por, né? Mas é o que a Júlia falou, é importante você estar na associação, é muito importante realmente, né? A gente percebe isso porque você consegue aumentar a teu raio de visão e de percepção das coisas. Você conversa com quantos tipos de pessoas nascer, Fábio? Cara, o mais variado possível o tipo de público. Exatamente, são pessoas que Segmentos portes totalmente Sim. diferentes. segmentos diferentes, que têm vivências diferentes e pode ensinar alguma coisa pra você, você Claro. pode aproveitar. Uhum. E são possíveis parceiros todo mundo. Com certeza. Todo mundo é possível parceiro. Se eu for ter que comprar alguma coisa, por que eu não vou comprar da Solimar e vou lá pra Um lugar Londrina? local, né? Uhum. Né? Vamos pensar na Solimar, vamos pensar nisso. Dia das Mães, a gente pensa em Dia dos Pais, pensa em Prestigiar Rolândia. quem Então, é eu daqui. acho prestigiar quem é daqui. Então, eu acho que isso pode realmente, né, as pessoas que tiveram oportunidade conseguirem ser associados, procurem a ser, converse, né? E não só procure, mas participe de verdade, Participe, né? Porque às pra vezes você você tá é ganhando. associado só de pagar a mensalidade lá e não participa de nada. né? Quanta coisa que você tá perdendo, E né? os próprios cursos pagam isso pra você. Claro. Se paga, né? A mensalidade acaba sendo um detalhe ínfimo, né? Você acaba aprendendo muito mais, com muito mais coisas, às vezes de graça tá aparecendo para todo mundo vir aí, né? Eu acho que isso é interessante. Então, as pessoas devem, quem tem um negócio, procurar se quer ajuda para oficializar, não tá oficial, tá extra-oficial, vai conversando. Eu acho que dá para Ajuda. tá? ajudar, a CIR pode ajudar a esse caminhar aí. Muito bem. Valeu? Valeu, gente. Bom, só passando rapidamente, tá, né? ia fazer minhas considerações. Alguns recados, né? Finais. A gente faz nas nossas finais alguns recadinhos aí, né? Nós estamos para lançar, tá? Você que está nos acompanhando, aí no dia... Fugiu o dia agora aqui.
mas nós vamos estar fazendo um encontro gastronômico, né? Onde todas as empresas do setor gastronômico de Rolândia estão convidadas a participarem. Então pode buscar ali nas mídias da associação, tá? Tem a data certa, se não me engano é dia 25, mas vamos confirmar, né? Como deu uma dúvida, 25, né? Se não me engano é dia 25 agora, tá? Nós teremos esse encontro gastronômico, onde nós apresentaremos para vocês o núcleo gastronômico e para vocês poderem estar participando ali e desenvolvendo os seus negócios, né? Teremos também, né, essas datas, algumas para confirmar já, mas só para vocês ficarem atentos às mídias da associação, nós teremos o lançamento da Academia Empresarial ACIR, né? Com o primeiro curso da academia, que vai ser gestão de alta performance, né? Onde a gente vai ter ali um ciclo, né, de capacitação com consultoria, com oficinas práticas, com palestras. Esse é o primeiro curso da Academia Empresarial ACIR, né? Então fiquem, né, atentos aí que as vagas são limitadas. Daqui a pouquinho a gente já vai estar soltando essa formação também. E teremos também para que você, né, que faz algum trabalho gastronômico, tem empresas ou, né, que empreende dentro da sua casa mesmo, a gente vai ter também um curso de manipulação de alimentos, né, em parceria ali com o Senac. Então fiquem atentos também, que esse deve estar saindo aí, se já não saiu, né, deve estar saindo por esses dias o link de inscrição também. Então tem bastante coisa para você aproveitar durante esses próximos dias. Uma coisa que a gente sempre coloca, né? Fica atento às mídias da associação, que tem sempre novidades aí. Confirmado, Fernando. Ó, 25/5, tô olhando no grupo. Olha aí, de né? Comunicação da CIRA. Olha lá, 25/5. Fiquei na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida do 25. É dia 25 mesmo, 25/5, né? As inscrições já estão abertas. Basta você, né, acessar as mídias da CIRA e já faz a sua inscrição para poder participar. Fábio Fernandes, suas considerações finais agora, por gentileza. Bom, agradecer vocês pela participação. E quando alguém me perguntar assim, o que eu ganho estando na CIR? Eu vou falar, assista o nosso programa com o José Eduardo. Falando um monte de coisa aqui, né, gente? Nem eu achava que ia sair tanto, né? Assim, bastante. Beleza? Certinho? Isso. Gente, né? Encerramos mais uma CIR em Foco. Aguardamos vocês, desejamos um excelente fim de semana a todos vocês e aguardamos vocês aqui no próximo sábado de manhã, aqui no CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu? A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.